A paz do Senhor, povo de Deus. Uma pequena reflexão sobre o livro de Gênesis, capítulo 21. O Deus que cumpre promessas. A fidelidade de Deus e as lições de fé. Primeiro, cumprimento da promessa. No versículo 1 nós vemos aqui: o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Gênesis capítulo 21. Nós vemos que Deus é fiel e cumpre com suas promessas, mesmo quando tudo parece humanamente impossível. Sara teve um filho na velhice, como o Senhor prometera, mostrando que os planos de Deus não falham. As promessas de Deus são reais. Basta que creamos em suas promessas, porque Deus é infinitamente bom. A sua palavra diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Confie nos tempos de Deus. Ele não se atrasa nem se adianta. A incredulidade humana não anula a fidelidade de Deus. Mesmo que surja no nosso coração a incredulidade, a incerteza, porque isso é nato do humano, do ser humano. É nato do ser humano. O ser humano gera no coração: será que vai? Porque a Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado. Abaixo do céu, para tudo há um tempo determinado por Deus. E há duas medidas de tempo no universo: Cronos e Kairos. Cronos é aquela nossa, é a medida de tempo nossa, imediatista. Às vezes nós queremos tudo para ontem, ou anteontem, né? E por não chegar no nosso tempo, no tempo que a gente determinou, aí começa a gerar a inquietude, a incerteza, a insegurança. E tem a contribuição também do inimigo das nossas almas, né? Que começa a colocar dúvida no nosso coração. E aí paira: será que Deus ouviu mesmo a minha oração? Será que Deus está me escutando? Será que Deus vai realizar? Mesmo que a sua bênção pareça demorada, continue crendo. Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Você pode estar orando há anos por um milagre, como Sara. Alegre-se quando o impossível se torna realidade. Talvez no seu tempo, repito, talvez no seu tempo, na medida do seu tempo, para você esteja demorando, mas Deus está trabalhando. Aleluia! Mesmo no silêncio, Deus trabalha. Eu falei da medida de tempo Cronos, que é a nossa, imediatista, para ontem, anteontem. Mas a medida de tempo de Deus é o Kairos. Para Deus, um dia é 1000 anos. 1000 anos é um dia. Ele sabe da nossa estrutura, conhece a nossa estrutura. Vejamos aqui alguns versículos para que venham comprovar isso que eu estou dizendo. Lá em Lamentações capítulo 3 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, ó Senhor. Deus nunca se cansa de ser bom. Sua fidelidade é nova a cada amanhecer. Calma, calma. As promessas de Deus são reais, existem. Tenha calma, aquieta o teu coração. 2 Timóteo capítulo 2 diz assim: ele permanece fiel mesmo quando somos infiéis. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O nome dele é fiel. Deus é fiel.
A fidelidade de Deus não depende do nosso desempenho, mas do seu caráter imutável. É um dos atributos de Deus, exclusivo de Deus, a imutabilidade. Deus é imutável, Ele não muda. O que Ele promete, Ele cumpre. Deuteronômio capítulo 7 diz que a fidelidade de Deus é geracional, ou seja, é de geração para geração. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A fidelidade de Deus se estende de geração a geração. Aleluia, creia, Deus não te desamparou, Deus não soltou a sua mão, você está seguro pela mão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Creia. Se você está respirando, é porque você tem promessa de Deus, é porque Deus agiu na sua vida. Se você acordou, se você está acordado, respirando, é porque Deus tem promessa na sua vida. 1 Coríntios capítulo 1 diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. O Deus que chama é o mesmo que sustenta, Ele não abandona os seus. Aquele que chama, aquele que tira para fora, né? Que salvação é isso, é ser tirado para fora. O mesmo Deus que chama, é o Deus que dá o ministério, é o Deus que cuida, é o Deus que sustenta, é o Deus que providencia, é o Jeová Jireh, aquele que sustenta. Aleluia, creia, Ele não abandona os seus. Você não é um projeto falido, você é um lindo projeto de Deus. Primeira epístola de João capítulo 1 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Podemos confiar que seremos perdoados quando nos arrependemos. Sinceramente, o arrependimento é uma das obras do Espírito Santo na nossa vida, é uma das ações do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele bate em cada porta e espera que nós abramos a porta do nosso coração para que ele entre, ceie e faça morada. E quando nós reconhecemos que somos falhos, negligentes, pecadores, é o Espírito Santo agindo na nossa vida, no nosso coração, nos enchendo de fé, nos preenchendo aquele vazio. Deus é Deus. Números 23, ele diz assim: glória a Deus. Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Sua palavra é confiável. A palavra de Deus não é como a palavra do homem. O homem promete às vezes até para se livrar da presença da gente, né? Mas Deus não. Deus promete porque pode, porque tem poder para realizar. A sua palavra é confiança, é confiável. Se Deus te prometeu, confia, aguarda. Faça como o salmista: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Meu querido, minha querida, se você soubesse o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é tremendo, você estaria aí saltitando como um cabrito montês, já preparando o hino da vitória. Glória a Deus. Salmo 36 diz assim: a tua misericórdia, Senhor,
está nos céus, e a tua fidelidade chega até as nuvens. Não tem limite, não tem limite. É tanto que para Deus morar, habitar, a sua grandeza é tamanha que Ele precisa de todo o universo como casa. Mas olha outro contraponto. Deus é tão amoroso que mora num pequeno coração aflito, angustiado. Ele precisa de todo o universo para morar. Aleluia. Mas Ele habita num coração fiel a Ele. Hebreus capítulo 10 diz assim: fiel é quem prometeu. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Podemos nos apegar à fé, porque aquele que fez as promessas é digno de confiança. O versículo anterior falou que Deus não é homem para que minta. A palavra de Deus é confiança, é confiar, é descansar, é esperar, crendo que Deus vai realizar. O Senhor Jesus ia em direção ao túmulo de Lázaro com sua irmã, e ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele disse: Marta, Marta, se creres, verás a glória de Deus. A primeira ênfase está no crer. É crer para ver, não é ver para crer. Você precisa crer para ver a glória de Deus. Creia. Deus é fiel para cumprir com as suas promessas na nossa vida. No Salmo 89 ele diz assim: cantarei para sempre as suas benignidades do Senhor, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade, de geração em geração. Ele volta a falar que é de geração em geração. A fidelidade de Deus deve ser motivo de louvor e testemunho. Você não está vendo a fé que está escrito em Hebreus capítulo 11 versículo 1, ele diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Fé não é sentimento, fé é fundamento, é alicerce, é base. Creia, Deus não te desamparou. Para finalizar, 1 Tessalonicenses 5, Ele mesmo fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus não apenas chama, Ele capacita e realiza sua obra em nós. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, Ele vai lhe dar as ferramentas para que você possa exercer. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus. Maravilha, Jesus. Oh glória.